Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segunda-feira, dia 22 de janeiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, segunda-feira, rodadinha bem magra, tá legal? Mas eu tentei separar o melhor pra você. Se não quiser perder nada, fica comigo até o final do vídeo. Já chega dando aquele like, carrinho voadora no like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Chegou agora? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 100 ou mais comentários, amanhã, além do bilhete, eu também deixo um mini bingo ou um bingo pra vocês. Fechou? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 14 horas, Copa das Nações Africanas. Eu tenho aqui Guiné-Bissau contra a Nigéria. Guiné-Bissau fez 2 jogos, perdeu as 2 partidas. A Nigéria empatou uma, empatou com Guiné Equatorial e venceu a Costa do Marfim, tá legal? A Nigéria, para vocês terem ideia, ela tem o Osimhen, aquele atacante do Napoli, e também o Vitor Boniface, atacante do Leverkusen. Só que o Vitor Boniface tá machucado, tá legal? Mas o Osimhen tá lá na frente. Ou seja, é um ataque pesado, é um ataque de qualidade, tá bom? Por esse motivo, eu vou buscar a vitória da Nigéria. Eu tenho uma odd aqui de 1,25, 1,23, vitória da Nigéria, pega essa odd e coloca num bilhetinho duplo. Vou tentar também finalização, chute a gol ou mesmo gol pro Osimhen. Fechou? Time, 14 horas, chegando na Turquia, Kayserispor versus Istanbulspor. O Kayserispor é o 8º colocado, o Istanbulspor é lanterninha, apenas 7 pontos. Eu acho que perdeu 3 pontos aqui por decisão da federação, ou seja, teria 10 pontos, continuaria na lanterna. Para vocês terem ideia, 20 jogos, apenas 2 vitórias, 4 empates e são 14 derrotas. Não é à toa que tá lá embaixo, né? Eu tenho uma odd aqui pro Kayserispor de 1,64, 1,60. Time, aqui eu vou de Kayserispor, empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Olha o retrospecto do Istanbulspor jogando fora de casa, né? Dos 10 últimos jogos, apenas uma vitória. Ou seja, é um time que praticamente não vence fora de casa. Kayserispor, empate anula. Fechou? Time, na segunda-feira a gente tem aqui uma final de Supercopa da Itália, tá legal? Napoli versus Inter de Milão. Aqui o seguinte, pela temporada, a Inter de Milão vem jogando muito mais bola que a equipe do Napoli, né? Depois que houve a troca do treinador, também o Osimhen jogando lá a Copa das Nações Africanas, o Napoli caiu muito de produção. Então vejo aqui a Inter de Milão bem favorita para ser campeã, né? Se jogar o que vem jogando, deve vencer, tá? Então, vou buscar aqui para a Inter de Milão ser campeã em cima do Napoli. Outra entrada que pode ser interessante em virtude do histórico e também do DNA das duas equipes é mercado de gols, tá? O mais de 1,5 gol bateu em 4 das 5 últimas partidas. O negócio é o seguinte, né? Pensa comigo, é uma final. Se uma das equipes aqui tomar o primeiro gol, ela abre. Porque perdido por 1, perdido por 1.000. Abriu de 2 uma. Ou empata, ou toma o segundo gol de contra-ataque, tá bom? Vamos ver quanto que tá pagando aqui esse mais de 1,5 gol. Odd de 1,32, 1,27. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechou? Inter para ser campeã, jogo para mais de 1,5 gol. Bora lá? 16h45 na Inglaterra, Premier League. Eu tenho o Brighton versus Wolverhampton. Vamos lá. Tabela de classificação, Brighton na 8ª colocação, Wolverhampton 11ª posição. O Brighton jogando em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma. Venceu 3, empatou 2, como eu falei, 0 derrotas. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gol e ambas marcam 4 dos 5 últimos jogos. Wolverhampton fora, perdeu 3, só ganhou uma, empatou outra. Mercado de gols, mais de 1,5 gol e ambas marcam, também vem muito forte, tá legal? Então, time, eu já tenho aqui 2 possíveis entradas. Vamos lá. O Brighton joga em casa, tem uma race mais bonita do que o Wolverhampton, né? E na tabela de classificação está acima também do Wolverhampton. Odd de 1,68, 1,65. Brighton, empate anula. É um caminho, é uma alternativa.
Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,21. Pega essa odd, complementa no seu bilhete. A probabilidade para a gente ver 2 gols nesse jogo é de 95%, tá? Probabilidade lá em cima. Outra possível entrada, mercado de cantos. O Brighton tem uma média de 6,4 jogando em casa, Wolverhampton 4,2. Dá pra gente pensar numa race 3 cantos a favor do Brighton. O Brighton fazendo 3 escanteios, primeiro que o Wolverhampton. E para fechar, cartões, Juizão 4,4, Brighton 2,2, Wolverhampton 2,5. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E bem, vamos lá? 17 horas eu tenho aqui Cabo Verde versus Egito. Negócio é o seguinte, o mercado dando um favoritismo pro Egito, tá? Odd de 1,45. Eu até concordo, desde que o Salah jogue essa partida, tá ok? Se o Salah jogar, vier como titular, 1 hora antes da partida o Salah está em campo, aí eu vou buscar pro Egito ganhar uma das partes. Se o Salah não jogar esse jogo, eu vou buscar um handicap a favor de Cabo Verde, tá? Até porque o mercado tá dando uma odd de 8 pro Cabo Verde. Ou seja, dá para pensar aqui num handicap positivo mais 2 para Cabo Verde, handicap asiático mais 2,5. O que significa isso? Se eu colocar aqui um handicap asiático mais 2,5 Cabo Verde, mesmo que ele perca por 2 gols de diferença, eu ainda tenho green. Agora, se ele perder por 3 ou mais gols de diferença, aí é head na operação, tá bom? Se perder por 1-0 também é green, se der empate é green, e se o Cabo Verde vencer também é green. Então a pegada é essa. Salah em campo, Egito para ganhar uma das partes. Se o Salah não jogar, handicap positivo, mais 2, mais 2,5 aqui para Cabo Verde, tá? Handicap asiático. 17 horas, Espanha, La Liga, Granada versus Atlético de Madrid. Atlético de Madrid vem na 5ª posição, pega o Granada, que é vice-lanterna. Time, o Granada fez 20 jogos, só ganhou 2 partidas. Empatou 5, perdeu 13, tá legal? A odd pro Atlético de Madrid é uma odd de 1,77, 1,70. Numa boa, aqui eu vou em pré-live de Atlético de Madrid, empate anula. Pega essa odd e monta no bilhete duplo. Fechou? Time, eu vou falar pra vocês, ó, que mercado de gols eu tava me esquecendo, tá? Mais de 1,5 gol pode ser bem interessante. O Granada, dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gol, bateu em todas as partidas. Atlético de Madrid, mais de 1,5 gol, dos 5 últimos jogos, bateu em 4. Tabela de probabilidades, 95%, pra gente ver aqui pelo menos 2 gols, tá? E eu tenho uma odd interessante pro mais de 1,5 gol, uma odd de 1,27. Pega essa odd e faz um bilhetinho duplo, tá bom? Time, dando sequência, 17 horas, Inglaterra, Championship. Championship é a 2ª divisão da Inglaterra, Leicester versus Ipswich. Jogo do primeiro contra o 2º colocado. O Leicester em casa vem muito forte, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Ipswich como visitante venceu 3, perdeu 1, empatou outra. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 dos 5 últimos jogos. Time, vejo 2 cenários aqui pra gente já em pré-live, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,27 para um bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. E o Leicester, ele vem muito bem jogando em casa, vem na primeira colocação e eu tenho uma odd de 1,93. Dá pra pensar em Leicester empate anula, tá bom? Resumo rápido aqui, toque sai. Leicester empate anula, jogo pra mais de 1,5 gol. Time, às 18 horas eu tenho uma semifinal de copinha entre Novo Horizontino e Corinthians. Eu ainda não tenho as odds de mercado aberta, tá? Mas aqui eu gosto de pensar em alguma coisa a favor do Corinthians, né? Por exemplo, para o Corinthians classificar. Essa alternativa, se tiver uma odd interessante, pode ser bacana, tá? Aí eu busco alguma coisa aqui a favor do Corinthians. E bora lá. 19h30, ainda na segunda-feira, eu tenho mais uma semifinal de copinha entre Flamengo e Cruzeiro. Time, é aqui o seguinte, essas duas equipes são extremamente ofensivas, tá legal? Geralmente produzem jogos com gols, né? Isso aí, na verdade, não é novidade pra ninguém. Copinha, geralmente sai muito gol. É uma semifinal. Se o primeiro gol sair rapidamente, vocês já sabem, né? O segundo vem meio que de forma automática. E a tabela de probabilidade nos dá aqui 80% pra gente ver pelo menos 2 gols nessa partida.
Eu ainda não tenho as odds de mercado para passar para vocês, mas aqui eu quero operar em mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Fechou? Time, e ainda na segunda-feira, eu tenho aqui 2 campeonatos que podem ser muito bons para mercado de gols, tá? Islândia, às 16 horas eu tenho um jogo e depois às 17 uma outra partida, e também a Holandinha. Holandinha é a segunda divisão da Holanda. Qual que é o cenário aqui? Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta numa dupla. Quem puder operar ao vivo essas partidas, primeiro tempo, jogos em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Geralmente ele sai, tá bom? 2 campeonatos aqui muito bons para mercado de gols. Fechou? Time, bora lá! Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Uma coisa interessante, semana inteira pela frente. Você ainda não faz parte do grupo VIP? Então vou te deixar uma dica importante aqui. Vem para o nosso grupo VIP. Por quê? Primeiro, preço popular. R$19,90 apenas por mês. Cabe no seu bolso. É um grupo VIP completo. Além de bilhetes pré-live, você ainda tem entradas ao vivo, em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. Se você está começando, o seu aprendizado vai ser muito mais rápido. Você vai pular etapas aqui com a gente, tá bom? Vai aprender aí diversos tipos de entrada. E o melhor, se você não gostar, fica tranquilo. Testa por 7 dias. Não gostou, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Quer mais o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Onde que é a descrição que eu não acho esse link? É aqui embaixo, time. Embaixo aqui do YouTube, fica facinho. Mó galera me perguntando, cadê o link? É só olhar na descrição, galera. É fácil, tá bom? Clica e vem que eu tô te esperando. Já falei pra caramba. Agora, bora de bilhetinho. O que eu vou buscar aqui? Lá na Itália, final, né? Entre Napoli e Inter de Milão. Time, é o seguinte. Se der a lógica, a Inter de Milão é campeã. Por quê? Vem jogando muito mais bola na temporada. O Napoli, bem distante do Napoli da temporada passada. Tudo bem, é uma final, tudo pode acontecer, mas aqui eu quero que a Inter de Milão seja campeã, que ela levante a taça, tá bom? Na Espanha, La Liga, no confronto entre Granada e Atlético de Madrid, eu vou aqui em dupla hipótese Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid só não pode perder. Se tudo der certo, odd de 1,61. Como a gente teve mais de 100 comentários no vídeo de ontem, hoje, novamente, eu trago para vocês um mini bingo. Bora lá! E como é que ficou o nosso mini bingo para essa segunda-feira? Vamos lá, time! Vitória da Nigéria contra Guiné-Bissau. Kayserispor empate anula contra Istanbulspor. Mais de 1,5 gol na final entre Napoli e Inter de Milão. Mais de 1,5 gol na Inglaterra. Jogo do Brighton com Wolverhampton. Mais de 1,5 gol também na Inglaterra. Agora Championship, segunda divisão. Jogo entre Leicester e Ipswich. Se tudo der certo, odd de 3. Aqui é uma odd maior, automaticamente você tem mais riscos. Baixa o valor da sua stake, que é o valor da sua entrada, tá legal? Antes de finalizar, todos os dias estamos fazendo análises de NBA. É um baita mercado para se operar. E eu vou deixar um card aqui em cima para vocês com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhada, se gostar, se inscreve lá também. Você é sempre muito bem-vindo. Time, uma ótima semana para todos vocês, com ótimas operações. E é isso, né? Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.